Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou falar sobre IRC, a estrutura do imposto e também a dedução de prejuízos fiscais. A Certform é uma entidade certificada pela DGRT. Somos certificados em 13 áreas de formação. No site da Certform, em certform.pt, pode aceder à nossa oferta formativa. Desenvolvemos atualmente cursos na modalidade e-learning e também em live streaming. Temos uma ampla oferta formativa e, através da consulta do nosso site, poderá ver, consultar os programas de formação e verificar aquele que mais vai ao encontro das suas necessidades formativas. Sendo online, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do país. E também, claro, a partir de qualquer parte do mundo. Atualmente, a Certform desenvolve na área das ciências empresariais cursos de contabilidade e fiscalidade, cursos de finanças empresariais, análise económico-financeira, cursos de gestão financeira, cursos no domínio do controle de gestão, contabilidade de custos e orçamental, Excel para financeiros. Desenvolvemos também formação na área da gestão da qualidade e auditorias internas, no HACCP, Higiene e Segurança Alimentar, organização e gestão de eventos, marketing digital, e-mail marketing. Desenvolvemos também formação na área do desenvolvimento pessoal, como coaching, liderança, motivação e gestão de equipas, programação neurolinguística e também na área do direito do trabalho. Enfim, é um leque abrangente de formação. Podem então consultar o nosso site. Vamos então ao tema que nos traz hoje nesta apresentação. Temos aqui um exemplo que eu preparei para mostrar como funciona a estrutura de cálculo do IRC e a dedução de prejuízos fiscais. Estamos já a pensar na entrega das declarações fiscais do ano anterior, o modelo 3 e seus anexos ao nível do IRS, o modelo 22 e também seus anexos ao nível do IRC. Falando de IRC, uma empresa no período N apresenta-nos os seguintes dados. Os seus rendimentos foram de 600 mil euros. Os rendimentos são constituídos pela classe 7. Ou seja, durante o ano, ao longo da classe 7, esta entidade totalizou 700 mil euros. A empresa reconheceu gastos na sua classe 6 de 500 mil euros. Para além disso, depois de ser feito o estudo da passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal, chegamos à conclusão que o total dos ajustamentos fiscais a crescer 60 mil euros e o total dos ajustamentos fiscais a deduzir a 1.000 euros. Os prejuízos fiscais de períodos anteriores. No ano passado, N-1, esta empresa incorreu num prejuízo fiscal de 100 mil euros. Há 4 anos atrás, N-4 está ainda por deduzir 200 mil euros. Portanto, temos aqui um total de 300 mil euros de prejuízos de períodos anteriores que vamos ver como é que eles poderão ser eventualmente deduzidos.
A taxa de derrama municipal que se vai aplicar a esta empresa é de 1,5%. A derrama municipal depende do município onde a empresa está no exercício da sua atividade, a sua inscrição, e no município desta empresa pratica-se 1,5%. As derramas municipais, elas podem variar entre 0% e 1,5%. O município onde esta empresa desenvolve a sua atividade, os seus trabalhadores estão integrados neste estabelecimento, onde a empresa desenvolve a sua atividade, é de 1,5%. As tributações autónomas que foram calculadas para esta empresa foram de 3.000 euros. Eu agora nesta apresentação vou falando um pouco do que significa estas questões de tributações autónomas e de ajustamentos fiscais a crescer. Esta é uma matéria que nós desenvolvemos muito nos cursos práticos da Certform, onde está integrado um módulo de IRC. E, portanto, a questão dos ajustamentos fiscais a crescer é uma questão a crescer e a deduzir, é uma questão fundamental no IRC, são muitos, existe no modelo 22 um quadro destinado a fazer correções fiscais, é o quadro 07 da declaração modelo 22, e este quadro ele é minuciosamente estudado, muito em particular no curso prático de IRC da Certform e também no curso prático de gestão fiscal, módulo IRC. Bom, mas vamos então fazer a estrutura de cálculo. O ponto de partida para o cálculo do IRC resulta daquilo a que se denomina o resultado contabilístico da empresa. O resultado contabilístico de uma empresa, ele é dado pela diferença entre os rendimentos e os gastos que durante o período N, o período que nós estamos neste momento a estudar é o período N, foram reconhecidos. Os rendimentos desta empresa foram de 600.000 euros e os gastos que esta empresa reconheceu foram de 500.000 euros. Então estamos perante um resultado de 100.000 euros, um resultado antes de impostos, ou também denominado resultado contabilístico de 100.000 euros. Na demonstração dos resultados, este é o resultado antes de impostos, também denominado EBT, Earnings Before Taxes. Nós sabemos que na demonstração dos resultados vamos encontrando os vários resultados. O primeiro resultado é o EBITDA, que é aquele resultado antes das depreciações e amortizações, antes dos juros ou do resultado financeiro e antes dos impostos. Depois temos o EBIT, que é aquele resultado antes dos juros e antes dos impostos. E depois temos o EBT, ou resultado antes de impostos, que é precisamente como a própria palavra nos diz, um resultado que contempla os rendimentos todos, subtraídos dos gastos todos. Falta apenas aplicar o imposto para depois, por dedução, culminarmos com o que se chama o resultado líquido do período. Então, o EBT, ou o resultado antes de impostos, é de 100.000 euros. Temos aqui uma problemática neste resultado. Este resultado ele foi constituído pela diferença entre os rendimentos e os gastos. E a empresa incluiu aqui os gastos que ao longo do ano foi reconhecendo. Mas dentro do conjunto de gastos, do elenco de gastos que estão reconhecidos ou que foram reconhecidos na classe 6, existem alguns que não são fiscalmente aceitos. Existem
encargos não dedutíveis, e aqui estamos perante a problemática da dedutibilidade dos gastos em IRC. Existem determinados limites que podem ter sido ultrapassados no reconhecimento de determinados gastos. Por exemplo, ao nível das viaturas ligeiras de passageiros, no que toca às suas depreciações. As viaturas ligeiras de passageiros, elas têm um limite de 25 mil euros, quando a sua combustão é gasolina ou gasóleo, e a depreciação do período, ela só é fiscalmente aceita até 25% desses 25 mil euros, ou seja, 6.250. Ora, se uma empresa tem uma viatura que custou 50 mil euros e vai depreciar 25% desse valor, 25% de 50 mil euros, 12.500 euros, está a reconhecer um gasto pela via das depreciações bastante acima daquilo que é o limite fiscal, e essa diferença ela vai ter que se traduzir num ajustamento fiscal. E os ajustamentos fiscais, eles podem se traduzir em ajustamentos fiscais a crescer, e que penalizam, obviamente, a empresa, porque muitas das vezes os ajustamentos fiscais a crescer têm mesmo a ver com a questão da dedutibilidade dos gastos, determinados gastos não serem fiscalmente dedutíveis, e, portanto, a empresa vai ter que os acrescer no todo ou em parte, caso se aplique limite. Mas também existem ajustamentos fiscais a deduzir, nomeadamente determinados benefícios fiscais que operam por dedução ao lucro tributável. Eu digo que operam por dedução ao lucro tributável porque existem 3 níveis de benefícios fiscais: os que operam por dedução ao lucro tributável, os que operam por dedução àquilo que se chama a matéria coletável, e aqueles que operam por dedução à coleta. Bom, mas isso a empresa, quando tem prejuízo, quando a empresa tem benefícios fiscais, ela tem que apresentar o anexo D, que é o anexo que vai junto com a declaração, e aí a empresa posiciona os tais benefícios fiscais de acordo com a sua dedução. O quadro 7 da Declaração Modelo 22 é o quadro onde, efetivamente, nós temos, no seu quadro 7 da Declaração Modelo 22, temos o leque, o conjunto de ajustamentos fiscais a crescer, e depois temos os ajustamentos fiscais a deduzir. Portanto, trata-se de uma página e meia para ajustamentos fiscais a crescer, que vão agravar o resultado da empresa, e uma meia página de ajustamentos fiscais a deduzir, onde se enquadram, entre muitos outros também, estes benefícios fiscais que operam por dedução ao lucro tributável. Bom, esta é uma das matérias que nós muito desenvolvemos nos cursos, portanto, o trabalho da Declaração Modelo 22 e vários casos práticos para darem uma vertente de trabalho, uma ampla abrangência de todos estes ajustamentos, ou da maioria deles. E aqui nós temos já que a empresa considerou ajustamentos fiscais a crescer de 60 mil euros e ajustamentos fiscais a deduzir de 1.000 euros. A empresa vai fazer agora a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal. Após obter o resultado contabilístico, surgem as chamadas correções fiscais. Nós, nas correções fiscais, nós temos 4 tipos de correções fiscais.
Temos as chamadas variações patrimoniais positivas. Temos as variações patrimoniais negativas. Positivas, sinal mais, negativas, sinal menos. Portanto, positivas vão agravar o resultado, negativas vão diminuir esse mesmo resultado. E depois temos os tais ajustamentos fiscais, sendo que existem ajustamentos fiscais a crescer e que esta empresa, depois de fazer um estudo minucioso da classe 6 e daquele tipo de encargos que não era fiscalmente dedutível, chegou a um montante de 60 mil euros, que vai agravar o resultado. Vamos ficar para já com 100 mais 60, 160. E depois encontrou 1000 euros, portanto, 1000 euros de ajustamentos fiscais a deduzir que vão subtrair ao resultado. Tudo isto depois teve que ser declarado no quadro 07 da declaração modelo 22. Estes 60 mil euros poderão ter sido vários ajustamentos fiscais a crescer dos vários campos, de alguns dos vários campos da declaração modelo 22. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem a sua realidade e, portanto, obviamente que o modelo 22 vai ser diferente no seu preenchimento de empresa para empresa, porque cada empresa tem efetivamente o seu contexto e os ajustamentos fiscais de uma empresa poderão ser diferentes de outra empresa. A declaração modelo 22 e o seu quadro 07 é muito amplo e esta empresa utilizou alguns dos campos do quadro 07 e obteve, no fundo, estes 59 mil euros, porque 60 menos 1000 são 59 mil euros de ajustamentos fiscais. Ou seja, o que é que nós agora conseguimos alcançar? A diferença entre o resultado contabilístico e os tais ajustamentos ou as correções fiscais. Nós temos 100 mil euros mais 60 mil menos 1000. E, portanto, ficamos com aquilo a que se denomina de um resultado fiscal de 159 mil euros. É assim esta soma algébrica que é feita. O valor do resultado contabilístico, que aqui é positivo, portanto estamos aqui perante um lucro contabilístico, já partimos de um lucro contabilístico, o resultado contabilístico ele pode ser positivo, lucro contabilístico, poderia eventualmente ser negativo, prejuízo contabilístico. Aqui estamos perante um lucro contabilístico, corrigido na base dos ajustamentos fiscais que se aplicaram àquilo que é o concreto desta entidade, 60 mil menos 1000, e temos um resultado fiscal de 159 mil. O resultado fiscal, quando é positivo, traduz-se em lucro tributável. Quando é negativo, em prejuízo fiscal. E, portanto, uma vez positivo, estamos perante um lucro tributável de 159 mil euros. E por estarmos perante um lucro tributável, podemos pensar se em períodos anteriores existem prejuízos fiscais dedutíveis. Porque, obviamente, como a empresa só pensa na dedução de prejuízos fiscais no período N, se nesse período N obtém lucro tributável. Porque se a empresa obtivesse já prejuízo fiscal, claro que não haveria quaisquer prejuízo a deduzir naquele período. Mas então, como é que nós vamos deduzir os prejuízos fiscais dos períodos anteriores? Temos que ler aquilo que está consagrado no artigo 52 do Código do IRC.
O artigo 52 do Código do IRC é o artigo que se denomina dedução de prejuízos fiscais. Segundo este artigo, sem prejuízo do disposto no número seguinte, os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação, nos termos das disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, e aqui há, já vimos, de um ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores à execução ou à exceção dos sujeitos passivos que exerçam diretamente, a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que estejam abrangidos pelo Decreto-Lei número 372/2007, de 6 de novembro, os quais podem fazê-lo em um ou mais dos 12 períodos de tributação posteriores. Este Decreto-Lei 372/2007, de 6 de novembro, estabelece os limiares para estarmos perante uma PME. Esta empresa, ela é uma PME. Pelos números que esta empresa apresenta, eu tenho aqui no canal do YouTube um vídeo sobre os limites deste Decreto-Lei 372/2007 para classificar as empresas em micro, médias, pequenas e médias e as grandes empresas, face aos números que o decreto estabelece. Nós estamos aqui perante uma pequena entidade e, portanto, ela tem 12 períodos quanto à dedução dos prejuízos fiscais. As grandes entidades, essas terão 5 anos. As PMEs terão 12 anos e estamos a falar de uma entidade que tem a certificação de PME. No site do IAPMEI podemos efetivamente recorrer a esse mesmo certificado de PME. O número 2 estabelece aqui uma situação muito importante, o número 2 do artigo 52, que nos diz assim: a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 70% do respectivo lucro tributável, não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos nas mesmas condições e até ao final do respectivo período de dedução. O que o número 2 nos pretende dizer é que uma empresa tem que obedecer a um limite quanto à dedução de prejuízos fiscais. Limite para dedução dos prejuízos fiscais. É que esse limite considerado no ano, corresponde a 70% do lucro tributável da empresa. E vamos ter que fazer o cálculo deste limite, porque o mesmo não é possível ser ultrapassado. 70% do lucro tributável desta empresa corresponde a 70% vezes 159 mil euros. 50% vezes 70% vezes 159 mil euros. Isto dá 111.300 euros. Este é o limite máximo da dedução dos prejuízos fiscais que esta entidade poderá fazer no período N. A questão é que, sendo este o limite máximo, nós temos no ano N-4 200 mil, que já ultrapassam este limite, e depois temos no ano N-1 100 mil euros. Eu vou começar pela dedução do período N-4, o período mais antigo, mas não vou
conseguir esgotar os 200 mil euros desse mesmo período, porque o máximo que me é permitido deduzir a nível de prejuízos fiscais, e neste caso do período N-4, são os 111.300. Eu vou então fazer a dedução de 111.300. A verdade é que, relativamente ao período N-4, ainda ficará por deduzir a diferença entre 200 mil e 111.300, ou seja, ficará ainda por deduzir 88.700 euros. O valor 88.700 euros verificar-se-á já no próximo ano. No próximo ano, se a empresa voltar a gerar lucro tributável, obviamente que os 88.700 já estarão em N-5 no próximo ano e os 100 mil já pertencerão a N-2, mas perfeitamente integrados naquilo que são os 12 períodos. E aquilo que não é permitido deduzir num determinado período passará para o período seguinte, se ainda estiver com a antiguidade obrigatória. É aquilo que nos está referenciado no artigo 52, quando nos diz que, número 2, a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 70% do respectivo lucro tributável, não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos nas mesmas condições e até ao final do respectivo período de dedução, que são 12 anos, conforme está estabelecido aqui para as PMEs. Portanto, 88.700 em memória, 100 mil euros em memória para o próximo ano podermos ainda deduzir. Este ano deduzimos os 111.300. E quando ao lucro tributável subtraímos os prejuízos fiscais, obtemos a chamada matéria coletável. A matéria coletável vai ser a diferença entre o lucro tributável e os prejuízos fiscais. 47.700 euros. Esta é a matéria coletável da empresa. No fundo, a matéria coletável da empresa garantidamente tem que ser 30% do lucro tributável. E garantidamente o é. Então, com esta condição de terem apenas 70% do lucro tributável corresponder ao limite da dedução dos prejuízos fiscais, está garantido que a matéria coletável não é zero. Se os prejuízos fiscais pudessem deduzir até à concorrência do lucro tributável, como acontecia antigamente, poderíamos ter matéria coletável zero. Agora não, porque temos esta limitação de que, tendo prejuízos fiscais, os mesmos deduzem ao lucro tributável, mas condicionados até 70% do mesmo, para se depois se formar a matéria coletável. A matéria coletável, nesta estrutura de cálculo do imposto, ela vai ser o alvo de aplicação da taxa do IRC. A taxa do IRC, ela vai ser aplicada à luz do artigo 87 do Código do IRC. E no artigo 87 do Código do IRC surge-nos novamente este conceito de PME, em conformidade com o tal decreto-lei
372/2007 de 6 de novembro. É que, se estivermos perante uma grande entidade, a taxa de IRC é de 21% sobre a matéria coletável. Já se estivermos neste conceito das entidades que vão ao encontro dos limiares estabelecidos no 372/2007, ou seja, as PMEs, até aos primeiros 25.000 euros de matéria coletável, ser-lhes aplicada uma taxa de 17%. E o excedente aplica-se uma taxa de 21%. E como estamos perante uma PME, nós vamos aplicar aos primeiros 25.000 euros, aos primeiros 25.000 euros da matéria coletável, vamos aplicar a taxa de 17%. 25.000 vezes 17%, 4.250. Mas a nossa matéria coletável é de 47.700, pelo que 47.700 menos 25.000 euros estará então sujeito à taxa de 21%, e já sabemos que 21% é a taxa que se aplica a toda a matéria coletável das grandes entidades. A diferença dá 22.700. De 25.000 para 47.700, 22.700, que estarão sujeitos a 21%. Ou seja, 4.767. A chamada coleta vai ser precisamente o resultado da aplicação desta taxa, destas duas taxas que nós aqui aplicamos. Então, dentro daquilo que é a estrutura de cálculo do imposto, e que eu agora vou aproveitar aqui este espaço, nós alcançamos a partir de agora a coleta do IRC. E a coleta do IRC serão os 4.767 mais os 4.250, ou seja, 9.017. Não esquecer que os 17% terão agora que ser comparados como se utilizássemos 21%. É que se eu fizesse sobre os 25.000 euros 21%, eu teria 5.250. Mas utilizei 17 e tenho 4.250. Tive uma descida do imposto de 1.000 euros. 5.250 menos 4.250. E essa diminuição do IRC em 1.000 euros, face a utilizar uma taxa de 17 em vez de 21, aos primeiros 25.000, isto tem que ser declarado depois no anexo D à declaração modelo 22 a nível de benefícios fiscais. Então estamos com uma coleta de 9.017. A partir de agora pensamos na derrama municipal. A derrama municipal, que para esta empresa é de 1,5%, porque o município onde esta empresa está integrada assim o exige, a derrama municipal aplica-se sobre o lucro tributável da empresa. Não sobre a matéria coletável, mas sim sobre o lucro tributável. Se fosse sobre a matéria coletável, seria sobre 47.700, mas não. A derrama aplica-se sobre o lucro tributável, a derrama municipal. O que significa que vamos fazer 1,5 sobre os 159.000, o que dá 2.385 euros em
derrama municipal. Claro que, se estivesse a preencher a declaração modelo 22, eu agora nesta fase, e já no momento em que apresento o cálculo da coleta, pela aplicação das taxas, já estaríamos no quadro 10 da declaração modelo 22. O resultado, o lucro tributável e a sua passagem para matéria coletável e a dedução dos prejuízos fiscais corresponderia ao quadro 09 da declaração modelo 22. E no quadro 10 da declaração modelo 22, por exemplo, a coleta, que aqui já é uma coleta total, corresponderia esta coleta ao campo quadro 10, campo 351, repetindo o mesmo valor, depois no campo 378, porque esta empresa não teve derrama estadual. Quanto à questão da derrama municipal, a derrama municipal terá que ser declarada no quadro 10, no campo da derrama municipal, e a derrama municipal corresponde aqui na declaração modelo 22 ao campo 364, é lá onde ficará inscrita. Falta-nos apenas, para ter o IRC desta empresa, as chamadas tributações autónomas. As tributações autónomas, elas estão previstas no artigo 88 do Código do IRC. Eu nos cursos com o módulo IRC faço um estudo detalhado sobre estas tributações autónomas. Elas incidem sobre um conjunto de gastos de encargos. Artigo 88 do Código do IRC. Esta empresa fez o cálculo das diversas tributações autónomas e chegou ao valor de 3.000 euros. Então temos ainda as tributações autónomas, que totalizaram 3.000 euros. Ao nível da declaração modelo 22, o montante a pagar em tributações autónomas terá que ser posicionado no quadro 10, no campo 365 desta declaração modelo 22, e os encargos que estiveram sujeitos às respectivas taxas das tributações autónomas, esses encargos vão ser declarados no quadro 13 da declaração modelo 22. Este quadro 13 tem o elenco dos diversos encargos, gastos, sobre os quais incidem as taxas de tributação autónoma. Posto isto, temos então o chamado imposto estimado para o período. O imposto estimado para o período, que é composto pela coleta de 9.017, mais a derrama municipal de 2.385, mais as tributações autónomas. Este imposto estimado para o período passará então 9.017 mais 2.385 mais 3.000 euros, 14.402. Este é um valor que depois também terá que ser enquadrado no quadro 07 da declaração modelo 22. O quadro 7 da declaração modelo 22 apresenta-nos aqui um campo do IRC, onde nós efetivamente temos que colocar este mesmo valor. Campo esse que se trata, ora vamos aqui ver, o campo 724. IRC, incluindo as tributações autónomas e outros impostos que direta ou indiretamente incidam sobre os lucros, em conformidade com o artigo 23º-A, número 1, a linha A. Este valor depois terá que acrescer no campo 724. Também podemos, a partir daqui, e para concluir, chegar ao nosso resultado líquido do período.
O resultado antes de impostos desta empresa era de 100 mil euros. O imposto desta empresa é de 14.402. A diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto, tal como virá na demonstração dos resultados, na sua parte final, dará o chamado resultado líquido do período, o elo comum entre a demonstração dos resultados e o balanço da empresa. E, portanto, nesta empresa nós temos um resultado líquido do período de 85.598. Resultado líquido do período, 85.598. A diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto sobre o lucro, que é de 14.402. E portanto, estes três valores, no fundo, vão encerrar a demonstração dos resultados da empresa, e o valor do resultado líquido vai ser comum no balanço, 85.598. Fica então assim feita uma breve demonstração da estrutura de cálculo do IRC. Ponto de partida, resultado contabilístico, passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal, através das chamadas correções fiscais, variações patrimoniais positivas, variações patrimoniais negativas, ajustamentos fiscais a acrescer e a deduzir. Aqui temos muitos exemplos sobre cada um destes tópicos, e o quadro 07 da Declaração Modelo 22 estabelece efetivamente o seu elenco. Chegamos ao chamado lucro tributável. Eventualmente aplicamos os prejuízos fiscais e fizemos-lo porque esta empresa os tinha, limitando a sua dedução a 70% do lucro tributável. Formamos a matéria coletável, aplicamos a taxa do imposto, que, se traduzindo numa PME, temos aqui este benefício de até aos primeiros 25 mil euros aplicarmos simplesmente a 7%, e o excedente 21%, e portanto temos aqui uma diminuição de 1.000 euros no imposto, que terá que ser declarada no anexo D dos benefícios fiscais. A partir daqui temos a aplicação ou a formação da coleta do imposto, a derrama municipal, sempre sobre o lucro tributável, o cálculo das tributações autónomas, artigo 88 do Código do IRC, estudar todos aqueles gastos sobre os quais se aplica tributação autónoma, e a estimativa do imposto, ou o imposto estimado para o período, que no caso concreto desta empresa terá a soma dos três montantes. A estimativa do imposto pode ter mais valores a incluir. Isto é uma visão muito simples sobre o cálculo do imposto de uma empresa. Para esta empresa em concreto, foi isto. E, portanto, esta empresa tem o seu imposto estimado para o período calculado desta forma. Deduzindo ao resultado antes de impostos, culminamos com o resultado líquido do período da empresa. E esta é a estrutura de cálculo do imposto e também uma visão de como a empresa deduz os seus prejuízos fiscais de períodos anteriores. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.